A gente faz um trabalho de investigação científica, a gente colhe um conjunto de variáveis de diferente natureza, variáveis contínuas, por exemplo, peso, altura, variáveis discreta, por exemplo, número de pessoas, variáveis categóricas, por exemplo, escolaridade, sexo. A diferença é que variável contínua faz sentido dividir em bocadinhos e qualquer bocadinho tem significado, não é? Por causa da altura, nós temos metro, decímetro, centímetros, milímetros, podemos ir sempre dividindo. E faz sentido. Uma variável discreta não faz sentido essa divisão, só faz sentido com o número de pessoas. Não, se estamos a contar o número de pessoas, não há meia pessoa. Não é? Só pode ser múltiplos inteiros. Então dizemos que é uma variável discreta. Uma variável categórica é uma categoria. Por exemplo, temos pessoas que têm determinadas propriedades, como por exemplo a cor dos olhos, o sexo, a escolaridade. Então, quando nós fazemos um trabalho científico, basicamente o que nós estamos a considerar é estamos a tentar descrever vamos tentar escrever os resultados dizendo que a variável dependente de alguma maneira é descrita em função das variáveis independentes. Claro que a gente pode só querer determinar uma coisa tão simples como, por exemplo, uma proporção, não é? Ou uma prevalência. Mas vamos supor que estávamos a descrever as proporções de homens com insónia e de mulheres com insónia sob a forma gráfica. Fazíamos um gráfico de barras, não é? Temos aqui o traço, quer dizer que pode dizer que isto não é contínuo. Temos aqui o número de elementos. Temos aqui 2, 4, 6. Assim, a tracejado tem insónia, o branco não tem insónia. Temos uma amostra pequena de 10 pessoas. E depois nós estávamos a ler este resultado, por exemplo, no Congresso, e dizíamos assim, nota-se que a proporção de homens com insónia, relativamente à proporção de mulheres com insónia, é francamente menor para o homem. E eu pergunto, será? Será que a gente pode afirmar isso, principalmente numa amostra tão pequenina? Ou seja, o facto de nós mostrarmos graficamente um resultado não quer dizer que a gente possa fazer determinadas afirmações. Okay? Podemos dizer, parece que a distribuição da proporção de homens com insónia é inferior à proporção de mulheres com insónia. Mas não podemos afirmar sem fazer um teste de hipóteses. Okay. Aqui interessa introduzir um conceito. Odds rate é diferente de probabilidade. Vamos supor que temos um dado e temos uma moeda. A gente lança o dado e a probabilidade de sair 1, podemos dizer que é 1/6. Basicamente é o número de eventos favoráveis sobre o número total de eventos. Já, se nós falamos em chance ou proporção de sair 1 sobre o número sobre as outras faces, a proporção da face do seria, neste caso, 1/5, ou seja, é os eventos favoráveis sobre os eventos desfavoráveis. Okay? Isto é que é uma proporção ou uma chance, como eu gosto mais, acho que é mais correto dizer. Então aqui, por exemplo, para o nosso dado, nós já chegamos à conclusão que se estivéssemos a falar de probabilidades, nós falaríamos de 1/6. Se estivéssemos a falar de chances ou de proporções, falaríamos em 1/5. E aqui, por exemplo, no caso da moeda, a probabilidade de sair cara é 1/2. A razão de chances será uma cara para cada coroa, proporção, não é? Então nós temos aqui, deste lado, as chances ou proporções e temos aqui deste lado as probabilidades. Okay? Isto mostra um conceito importante. Porquê?
Vamos supor então o caso que temos uma tabela em que nós analisamos 10 pessoas, ou que foram selecionadas aleatoriamente, e obtemos uma tabela deste género, em que há 0 homens com insónia, ou seja, 4 homens sem insónia, 5 mulheres com insónia e uma mulher sem insónia. E podemos tentar testar a hipótese. A gente pode dizer, a proporção de homens com insónia é igual à proporção de mulheres com insónia, ou podemos afirmar que a proporção de homens com insónia é diferente, que é esta que a gente quer provar, não é? A gente quer provar esta. Se a gente quer provar esta, a gente formula a hipótese nula como sendo o oposto. E então, podemos criar uma regra de rejeição. A regra de decisão será, ou de rejeição, será rejeitar a hipótese nula se e só se, por isso é que tem 2 S, se e só se a hipótese, a probabilidade de se observar a hipótese nula para os pressupostos dela for menor ou igual que o nível de significância que a gente quer, geralmente 5%, ou seja, 0,01 a 5. Okay? Então, mas por isso a gente vai ter que calcular qual é que é a probabilidade de ocorrer uma tabela igual a esta ou mais extrema, não é? Ok. Quando nós temos uma tabela deste género, as pessoas geralmente, para saberem se os dados observados têm ou não têm significado em termos de diferença que se observa nas proporções, as pessoas geralmente aplicam um teste do género do teste do Q quadrado. Basicamente, o teste Q quadrado faz uma forma aproximada de dar uma ideia de até que ponto é que a distribuição observada ou mais extrema ocorre. Só que isto tem determinados pressupostos. O teste de Q quadrado no fundo tem pressupostos, nomeadamente relativamente à ocorrência do número mínimo de elementos por célula. E aqui começa o problema, é que geralmente as pessoas aplicam o teste de Q quadrado em situações que não podem fazer, porque as ocorrências de células são nulas, pronto, há uma série de pressupostos. Vamos agora falar sobre isto. Mas existe uma alternativa que é muito fácil de aplicar, que é o chamado teste exato de Fischer. E porquê é que se diz exato? Diz exato porque a gente calculou o valor de P com rigor. Para uma tabela do género da que está aqui, nós podemos dizer que a probabilidade de ocorrer uma tabela com esta distribuição a mais extrema é dada por número total de elementos da amostra, n fatorial, vezes cada uma dos totais marginais fatorial. E depois o numerador de cada uma das frequências observadas. E portanto calculamos o valor do P para tomar aquela decisão, ou seja, se este P for menor ou igual a 0,05, a gente rejeita a hipótese nula. Okay? A hipótese nula eu formulei daquela forma das proporções, mas em rigor, se quiserem fazer mesmo em rigor, a gente vai dizer odds ratio. A gente vai dizer que o odds ratio de homens por mulher relativamente à insónia é igual a 1 versus
a hipótese alternativa. Ok. Então, mas isto é diferente daquilo que eu escrevi? Não, não é. Reparem. Proporção de homens. Proporção de mulheres. Isto é equivalente a proporção de homens sobre proporção de mulheres. Igual a 1. Ok? Admitindo que PM diferente de 0. Por isso, o teste exato de Fisher o que faz de facto é permitir calcular um valor de P para, com base nele, tomar a decisão de rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Isto pode parecer um assunto muito complexo, mas não é. É só perceber que nós temos um resultado, não é? Que apresentamos sob a forma de uma tabela e depois queremos saber se esse resultado, as diferenças que a gente observa entre os homens com insónia e as mulheres com insónia, se esta diferença tem ou não tem significado estatístico, não é? Claro que na prática a gente utiliza um computador e temos aqui, por exemplo, a nossa tabela, é? De 0 homens com insónia, 4 sem insónia, 5 mulheres com insónia, 1 sem insónia, e depois a gente faz aquilo que se chama de teste de Fisher. Fisher.teste tabela, ok, isto aqui, isto é só a forma de criar a tabela, e cá temos, que neste caso temos que rejeitar a hipótese nula porque deu menos de 5%. Mas vamos supor que tínhamos 10 homens sem insónia, com insónia, 20 homens sem insónia, 10 mulheres com insónia, 25 mulheres sem insónia. Será que esta diferença de proporção de 10 para 20 sobre 10 para 25 é diferente de 1? Ou seja, a proporção de homens com insónia é igual à proporção de mulheres com insónia. Vamos testar essa hipótese. Fazemos o teste exato de Fisher e chegamos à conclusão que não podemos rejeitar a hipótese nula porque este valor é superior a 5%. Ok?